Boa noite a todos, a todas. Vamos começar a nossa audiência pública em defesa da cannabis medicinal, aqui na Câmara Municipal de Franca. Eu quero chamar as autoridades aqui para compor a mesa. Quero chamar o deputado estadual, Guilherme Cortez, por favor, para compor nossa mesa. Quero chamar o Enor, presidente da entidade Flor da Vida. Quero chamar o doutor Hamilton Neto, da Defensoria Pública, por favor. Ele que é defensor público. Quero chamar o vereador Marcelo Tide para compor nossa mesa. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos e todas dessa audiência pública, uma audiência pública extremamente relevante, importante. Nós sabemos aí do trabalho que a Flor da Vida, através do Enor e seus diretores, tem feito em defesa da cannabis medicinal, e o trabalho que tem sido desenvolvido na melhoria de qualidade de vida de várias pessoas que têm utilizado o óleo, que é o extrato da cannabis. Eu sei que o Enor já teve em várias audiências públicas, já teve no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, onde o senador Suplicy, inclusive, fez um depoimento pessoal, relatando pela primeira vez que ele utiliza o óleo de cannabis para fazer um tratamento contra o Parkinson. Eu sei que o Enor tem visitado várias cidades do Brasil, fazendo a defesa da cannabis e do trabalho que é desenvolvido, né? Então, eu queria, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui presidindo essa audiência pública para a gente mostrar para a sociedade, porque nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Câmara Municipal. Então, nós estamos indo ao vivo não só para a cidade de Franca, mas para várias cidades da nossa região. E o sentido dessa audiência pública é realmente trabalhar a conscientização das pessoas e a importância da cannabis na recuperação da saúde de várias pessoas. Eu quero, em primeiro lugar, agora, para fazer uma saudação, passar a palavra para o nosso deputado estadual, que, junto comigo, está chamando essa audiência pública, né? Ele em nome da Assembleia, eu e o vereador Tide aqui em nome da Câmara Municipal. Então, eu quero passar a palavra para o deputado Guilherme Cortez. Fica à vontade, Guilherme. Muito obrigado, Gilson. Boa noite, pessoal. Que forma maravilhosa da gente começar essa semana e da gente ver o plenário dessa Câmara de uma forma que, infelizmente, a gente não está habituado de ver, que é cheio, e cheio de criança, e cheio de povo, e cheio da nossa população vindo aqui discutir um tema tão importante quanto é a cannabis medicinal, mas mais do que isso,
é o nosso direito à saúde. Eu quero agradecer muito ao TID e agradecer muito ao Gilson, que tem sido um parceiro incansável do nosso mandato na Assembleia Legislativa, para que a gente possa travar e repercutir essas lutas também aqui em Franca e na Câmara Municipal. Eu não podia estar mais feliz de ver, de receber e dessa audiência estar acontecendo para receber todo mundo. Quero dizer, pessoal, que alguns anos atrás, quando eu falava que eu era de Franca, as pessoas falavam do sapato, né? As pessoas falavam, você é da terra do sapato. Quem era do movimento social, falava, é do sindicato dos sapateiros, né? Hoje, em muitos lugares que eu vou, eu falo que eu sou de Franca, e as pessoas me dizem, é lá que tem aquela associação da Flor da Vida, que faz um trabalho excepcional. E quando eu me candidatei a vereador, primeiro, depois para deputado, Gilson, eu dizia que eu queria que quando as pessoas pensassem na cidade de Franca, elas lembrassem mais do que de conservadorismo, do que de atraso, do que de casos de violência, de intolerância, de preconceito, que infelizmente a gente vê acontecer tantas vezes. Eu quero que quando as pessoas pensem em Franca, elas lembrem da história de luta dos sapateiros, mas elas lembrem também que essa aqui é a cidade do seu Carlos de Assunção, e por que não? Que Franca é a cidade de uma das maiores, mais importantes e mais qualificadas associações que trabalham com a cannabis medicinal no Brasil, que é a Flor da Vida. Eu quero agradecer ao Enor, agradecer como cidadão, pelo trabalho que o Enor tem feito, que eu sei que não é um trabalho individual dele, é um trabalho de todo mundo que trabalha, e mais do que trabalhar, que milita pela Flor da Vida, que milita pelo direito à saúde, e que sabe que o preconceito de alguns, o desconhecimento que algumas pessoas ainda têm quando vão falar de cannabis, o preconceito que as pessoas têm quando elas veem a imagem de uma folha, não pode atrasar o direito da saúde de quem precisa. Porque a vida não espera, a saúde não espera, e se não é a gente cobrando, a gente pressionando, a gente tensionando, a gente nunca vai conseguir mudar nada nesse país. Então já faz anos que a Flor da Vida está mudando e está salvando vida de muita gente, que se não fosse pela coragem e pelo brilhantismo do Enor, e de todo mundo que trabalha com a Flor da Vida, e que nunca abaixou a cabeça, apesar das ameaças, apesar da ignorância de algumas pessoas, se não fosse por essas pessoas, muita gente não teria tido acesso ao medicamento que precisa, ao tratamento que precisa. Então, eu acho que a cidade de Franca e a Câmara de Franca tinham que celebrar a Flor da Vida. Eu, se fosse prefeito dessa cidade, eu ia querer que todo mundo soubesse que na minha cidade existe a Flor da Vida. Eu ia querer que o Brasil inteiro visse que Franca pode ser a capital nacional da cannabis medicinal. E que se depender da Flor da Vida, já está se tornando. Agora, pessoal, para encerrar, porque a gente quer ouvir muito vocês, agora, eu não quero, Enor, que vocês precisem continuar fazendo tudo o que vocês já fazem, sem que o poder público apoie, sem que o judiciário apoie. Eu lembro alguns anos atrás, quando a Flor da Vida foi lacrada durante alguns dias, por conta de um inquérito judicial. Eu não acho que a saúde, que o atendimento de todo mundo que vocês atendem,
tem que ficar perigando de ser interrompido. Eu não quero que a Flor da Vida continue precisando fazer tudo isso, sem ter apoio da prefeitura, sem ter apoio do governo do estado, sem ter apoio do governo federal. Porque o que vocês estão fazendo é o que o governo, é o que o poder público tinha que fazer. E vocês têm que ser apoiados. Vocês têm que ter todo o apoio e todo o suporte necessário. E é por isso, gente, que a gente chamou essa audiência pública, que o nosso sempre parceiro Gilson Pelizaro topou de primeira hora organizar. Para que a gente discuta aqui, não só o trabalho que a Flor da Vida já faz, e precisa servir de exemplo, mas que a gente discuta tudo que a Flor da Vida ainda pode fazer, e todo mundo que a Flor da Vida ainda pode mudar a vida, e tanta gente que a gente pode mudar a vida, se a gente deixar de lado todo o preconceito que existe quando a gente fala de cannabis medicinal. Obrigado a todo mundo que veio aqui, e vamos fazer uma audiência pública muito bonita, que vai ser só o primeiro passo para a gente avançar no reconhecimento da Flor da Vida e no reconhecimento da importância da cannabis medicinal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Cortez. Quero passar a palavra para o vereador Marcelo Tide, que é da Comissão de Saúde aqui da Câmara. Boa noite a todos. A minha história com a Flor da Vida começou com o Dr. Antônio em janeiro desse ano, quando eu recebi uma ligação dele pedindo que nós dessemos o título de utilidade pública à Flor da Vida. Aí começou a nossa história de uma parceria e de amizade. Não posso falar da Flor da Vida sem mencionar o Dr. Vitor, a Flávia, a doutora Bruna, que é a nutricionista que tão bem recebe todos na Flor da Vida, e o meu amigo Enor, que veio fazer parte do meu convívio e de pessoas que eu tenho um apreço muito grande. A Flor da Vida, eu tive a oportunidade de levar ao conhecimento da Secretaria do Estado de São Paulo que existe a Flor da Vida. E quando eu vejo o deputado Guilherme Cortez, que luta e defende não só a Flor da Vida, como tantas outras entidades de Franca, faz a gente acreditar que nós estamos no caminho certo em trabalhar em parceria com uma entidade tão séria e competente como a Flor da Vida. O vereador Gilson Pelizaro, no primeiro momento que eu falei, ele imediatamente abraçou juntamente comigo a iniciativa de propormos a utilidade pública da Flor da Vida. E todos os momentos que a Flor da Vida me procurou, eu estive ao lado e sempre estarei ao lado da Flor da Vida, porque pelos 4 cantos da nossa cidade, a gente encontra uma pessoa, Enor, que quer conhecer a Flor da Vida. Eu enfrentei algumas situações de preconceito que algumas pessoas tinham, e eu olhava no olho dessas pessoas e falava: vocês conhecem a Flor da Vida? Não, não conheço. Então, para falarmos da Flor da Vida, vocês têm que conhecer, saber o que é feito de ação social, e muitas vezes sendo superior ao que o poder público deixa de fazer. Doutor Hamilton, muito prazer em recebê-lo, senhor, nessa casa. O senhor está tendo uma oportunidade, não sei se o senhor conhece, mas a Flor da Vida, como a gente diz, é o renascimento, é plantando uma semente, dando vida a tantas famílias que muitas vezes são
abandonada pelo poder público, isso a gente sabe. Quando a gente fala do autismo, nós tivemos uma ação do Ministério Público Federal que obriga a prefeitura a capacitar profissionais, porque hoje nós não temos profissionais que ajudam a cuidar das nossas crianças, jovens, e um público que a gente tem que estar muito atento, viu, Enor? É o idoso. Esse autista, ele vai envelhecer e ele precisa ser cuidado agora, mas deixando um planejamento para o final. Então, finalizando, quero aqui cumprimentar o Boi e o Gesley, que cuida das nossas crianças, está lá trabalhando, e toda a equipe. Eu estive lá, Gilson, trabalho fantástico, a Flor da Vida, talvez de todas as entidades que eu visitei em Franca, não desmerecendo, nem querer falar que uma é melhor que a outra, mas vocês são uma das entidades mais organizadas que eu conheci em mais de 30 anos militando na vida pública. Então, tudo que eu fizer, vou fazer de cabeça erguida, sem medo, sem nenhum constrangimento, em defesa da Flor da Vida. E finalizando, a PAAF está ficando linda. Quero cumprimentar mais uma vez a Flávia. Então, Flávia, eu visitei, vou levar os colegas aqui da Câmara para conhecer, e em breve o Enor depois vai dar uma boa notícia para vocês, que será a nova sede da Flor da Vida. Então, Guilherme, eu estou acompanhando todos os passos da Flor da Vida. Eu não sou muito de ficar falando muita coisa não, porque eu vou quietinho, do meu jeito, mas a Flor da Vida merece tudo que vocês estão fazendo, e muito obrigado por essa noite maravilhosa. Quero passar a palavra para o defensor público, para o doutor Hamilton Neto Funchal. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação estar aqui apresentando a Defensoria Pública do Estado nessa audiência pública. Aproveito para agradecer pelo convite feito pelos organizadores, pela instituição Flor da Vida, pelo deputado Guilherme Cortes, pelo vereador Gilson. Então, muito obrigado pelo convite. Para a Defensoria Pública é uma grande satisfação. Nada do que eu disser vai ser mais efetivo do que o trabalho que a instituição realiza em prol da promoção da saúde. Nada do que a Defensoria Pública puder fazer vai ser mais significativo do que ver familiares, ver pacientes e ver ativistas de uma causa tão nobre. De forma que, o que eu faço aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui por uma generosidade muito grande dos organizadores. E modestamente aceitamos esse convite de participar junto com vocês desse evento. E falo apenas enquanto representante de uma instituição de Estado, a Defensoria Pública, a quem a Constituição atribuiu a função de promoção dos direitos humanos e a promoção da defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos. E dentro do extenso rol de direitos humanos, há tempos que os tratados internacionais e mesmo as cartas políticas dos diversos países reconhecem como um dos principais direitos humanos e direitos fundamentais justamente o direito à saúde. De forma que me parece que não faz nem sentido que a gente precisasse defender a promoção do direito à saúde. Né? É algo tão básico. A promoção do direito à saúde é algo consagrado no âmbito internacional e no âmbito nacional como um direito humano e como um direito fundamental há muito tempo, há séculos. Então, a gente precisava já de cara, já precisava ser algo muito batido, né? Que não precisava de defesa mais da cannabis medicinal. Se eu estou visando a promoção de um direito humano, de um direito fundamental, caberia ao Estado, então, efetivar esse direito e não obstaculizar o direito, ao acesso a esse direito. Tanto que a própria legislação atual sobre drogas, lá no artigo 2º, ela separa de maneira muito clara em dois grupos
as finalidades para as quais as substâncias entorpecentes ou derivados de plantas medicinais que poderiam ter essa finalidade, ela separa em duas finalidades muito grandes, muito distintas. Ela separa a finalidade religiosa, científica e medicinal, da finalidade lucrativa e da finalidade recreacional. Né? Entendemos na Defensoria Pública que sequer faz sentido criminalizar a finalidade recreacional, tendo em vista que essa criminalização viola um preceito básico do direito penal, que é a vedação à criminalização da autolesão. Não cabe ao Estado criminalizar a autolesão. Mas aqui nem disso estamos falando, a gente está falando da promoção da saúde, de uma finalidade muito mais nobre e distinta. Né? Agora, a gente tem uma omissão muito grande do Estado. Né? Há mais de 40 anos, já a antiga lei de drogas já previa lá o dever do Estado de regulamentar o uso científico e medicinal de plantas como a cannabis. E até hoje, essa lei era de 76, ela foi substituída por outra em 2006, e até hoje a gente não tem essa regulamentação que é devida pelo Poder Público Federal. Então, eu só estou aqui para saudar mesmo essa iniciativa, agradecer o convite e colocar a Defensoria Pública à disposição no auxílio, no que nos cabe, dessa iniciativa do ativismo pela cannabis, em prol da promoção da saúde e visando forçar que o Estado regulamente como deve o fornecimento e a utilização da cannabis. A gente já tem no Estado de São Paulo uma regulamentação, uma previsão ainda que tímida, né, da Lei 17.618, desse janeiro agora de 2023, instituindo que cabe ao SUS fornecer aí os derivados da cannabis quando prescrito por médicos, mas é uma regulamentação ainda muito tímida, a gente precisa avançar muito mais e, principalmente, conseguir a regulamentação necessária no âmbito federal. Né? Então, obrigado pela iniciativa, parabéns a todos pelas atividades, pela luta de vocês. Obrigado, viu, doutor? Eu queria chamar a Flávia Pio para compor a mesa aqui, em nome da PAF. Antes de passar a palavra para o Enor, eu queria... Tudo bem? Eu queria falar da dinâmica aqui do nosso encontro, da nossa audiência pública. Nós já abrimos para que as autoridades fizessem suas saudações. O Enor vai falar um pouco aqui, bastante, sobre a Flor da Vida. Nós vamos ter um vídeo que vai ser apresentado e depois nós vamos ter algumas inscrições, inclusive já tem aqui, se eu não me engano, 7 inscrições e nós vamos abrir mais 4. E o Gustavo, cadê o Gustavo? O Gustavo, que eu queria apresentar ele para vocês, é que está fazendo as inscrições, mas ele não está por aqui. A hora que for começar a fazer as falas, a gente abre 4 novas inscrições e eu aviso, quem quiser fazer o uso da palavra, vai ficar à vontade. Agora, você quer falar, Flávia? Deixa eu passar a palavra aqui para a Flávia, para ela fazer uma saudação, depois a gente passa para o Enor. Pode usar a tribuna, fica à vontade. Não, fica à vontade, vai lá. Liga para ela lá. Oi, boa noite. Por essa eu não estava esperando, mas eu fico muito feliz. Eu fui citada na hora que eu tinha ido buscar a minha filha. Eu estou ali à frente da PAF, junto com os meus amigos, que estão todos aqui também. A gente está fazendo uma revolução naquele espaço, com a ajuda da Flor, do Enor. Em breve a gente volta aí a funcionar com a casa cheia de novidades para atender todo mundo na cidade. A gente espera oferecer um atendimento de excelência, assim como lá na Flor também já é oferecido. E em breve as portas estão abertas para todo mundo, viu? Obrigada. Obrigado, Flávia. Pode, fica à vontade.
E agora, pessoal, queria pedir muito barulho e uma salva de palmas muito calorosa para uma pessoa que todo mundo conhece muito bem e que faz da vida nos últimos anos uma militância, uma provação pelo direito à saúde, que é um gênio cada vez mais reconhecido no Brasil inteiro, para o Enor Machado, coordenador da Flor da Vida. Vamos lá, né? Boa noite a todos, amigos, amigas. Difícil falar depois do Guilherme, dessa banca toda aí, porque já contempla toda a nossa fala, mas vamos lá tentar explanar um pouquinho da Flor da Vida, do trabalho, das nossas vontades, dos nossos ideais. Para, antes de começar, saudar mesmo os vereadores, o TID, o Gilson, que trouxe para essa casa a discussão do tema da cannabis como título de utilidade pública e escancarando mesmo que essa pauta ela é super partidária. A gente escuta muito que Franca é uma cidade conservadora, que a gente é muito difícil emplacar os movimentos sociais, e a gente veio aqui nessa casa e recebeu unanimidade dos votos da esquerda, da direita, do centro, apoiando o trabalho com uma planta que tem um estigma tão grande. Então, já primeiramente agradecer os dois vereadores, que sempre esteve do nosso lado e que deu uma resposta para a sociedade que é possível, sim, a gente falar sobre cannabis medicinal e não trazer o contexto de dano à saúde, que é o que a gente está acostumado a ver. O Guilherme Cortes é sem palavras para agradecer. Tem aquela frase que a gente fala que quem é de verdade sabe quem é de mentira. E estando perto do Guilherme, a gente não tem dúvida, desde quando a gente militava por alguns espaços na sociedade, agora como deputado estadual, todo dia tendo orgulho desse deputado que sai da nossa cidade e defende as pautas e encara gente grande. Então, muita felicidade de ter essa parceria com o Guilherme, de ter a Flor da Vida, esse relacionamento com esses políticos aqui na cidade, que tanto nos inspira e dá oportunidades para que a gente continue caminhando. Agradecer também o doutor Hamilton, que veio aí pela Defensoria Pública. Eu fui muito contemplado com essa fala, porque realmente a gente tem um limbo judiciário e um atraso na legislação que acaba, então, sufocando o judiciário com uma demanda de saúde que, às vezes, não é deles. Então, para terminar, agradecendo a todos que estão presentes aqui também, todos os colaboradores da Flor da Vida, todos os pacientes, todos os beneficiários, muito obrigado aí pela presença. A Flor da Vida hoje conta com um quadro de 65 funcionários, todos remunerados para a gente conseguir entregar um atendimento em todos os estados do Brasil. A gente atende todos os estados do Brasil. Inclusive, o nosso vídeo que vai ser passado depois da minha fala é um trecho do nosso documentário que está no YouTube, que passa de 1h30, onde a gente visita todos os estados que utilizam a cannabis medicinal, que utilizam o óleo da Flor da Vida. E esse trecho que a gente vai passar é um trecho que a gente foi para o Amazonas, onde você tem que andar quase 20 minutos de barco, onde não chega quase nada, nem comida, mas chega o nosso óleo. Então, logo a gente vai ver um pouco sobre esses relatos. Então, realmente a Franca tem essa característica de ser essa cidade que desponta em tudo que faz. Somos conhecidos pelo basquete, somos conhecidos pelos calçados, somos pioneiros no tratamento em couro, mas agora somos pioneiros numa planta que está entre nós há 10 mil anos atrás
e que o sistema conseguiu nos corromper achando que ela era um mal para a nossa saúde. Então, Franca hoje mostra que é possível a gente tirar essa planta do lugar onde ela não deveria estar e colocar ela junto ao poder público, podendo então auxiliar a fazer as demandas de saúde que hoje o Sistema Público Único de Saúde não consegue entregar. Então, é um pouco da Flor da Vida, vem lutando aí nas regulamentações da lei para a gente parametrizar, para que a gente vê as pessoas que querem trabalhar com cannabis ter que demandar no mínimo 50% dos seus lucros para ação social, que é o que a gente chama de reparação social. Então, muito obrigado mesmo. Todos que acreditam, autoridades e pessoas que acreditam no trabalho da Flor da Vida, e a gente não vai parar por aqui. Esse ano a Flor da Vida atende 1.200 crianças por mês no nosso centro de terapia, que conta com 12 especialidades médicas, que a gente vai trazer um pouco das terapeutas aqui para falar. Por isso que eu não quero estender muito a minha fala, porque acho que já conhecem muito sobre a minha opinião. O fato é que o TID antecipou, é que para esse ano a gente está mudando então o nosso centro de terapia, para o próximo ano a gente atender 7.000 crianças gratuitamente, crianças e idosos, com 12 especialidades médicas que infelizmente o poder público não tem nenhum horizonte para oferecer. Eu venho de uma cidade do interior de Minas, que quando a gente fala em terapia ocupacional, por exemplo, lá, a gente tem que viajar quase 200 quilômetros para ter acesso. E a gente está aqui em Franca, com uma cidade que passa de 300 mil habitantes, aí, que já tem uma característica muito forte no interior de São Paulo, mas parece que a gente está no interior de Minas. A gente não tem acesso a essas terapias que as crianças autistas, que as pessoas com alguma patologia rara necessitam intensivamente. É caro, mas a cannabis medicinal tem o poder para pagar. Então eu já tenho aí com convite para todos vocês, a partir de janeiro, a gente vai estar com um novo espaço, junto com o acolhimento, junto com o centro de terapia, atendendo então e passando de 1.200 atendimentos mensais gratuitos para 7.000 atendimentos mensais gratuitos. Eu vou falar rápido sobre um pouco do trabalho da Flor da Vida, porque é algo que eu acho que pode inspirar outras pessoas, ou também que chegue essa mensagem em alguém que possa ser contra o nosso trabalho, porque, bem como o Guilherme frisou, a gente é uma luta contra o preconceito, e se não bastasse tudo que a gente fazer hoje, nesse momento, a Flor da Vida sofre ainda retaliação de conselhos que quer que a gente cumpra uma lei que não existe. E então, a Flor da Vida hoje, resumindo todo o seu trabalho de potencial econômico sendo revertido para a população, é de R$350 mil de doação. E a gente faz isso passando por todas as esferas, desde a área da saúde, da área da alimentação, da área do esporte, da área da cultura. E o nosso compromisso aqui hoje, mais uma vez aqui estando nesse local, é de intensificar. A gente apela para o poder público, a gente apela para os nossos parceiros, mas se a gente não conseguir, a gente vai com o nosso ativismo mesmo. E para finalizar, porque eu quero dar espaço para o pessoal falar, porque a minha fala, para mim, já contemplou muito o Guilherme, o pessoal que fala sobre o nosso trabalho de saúde, e não de droga, de alguma coisa que a gente ainda possa ter esse estigma. E, nesse momento, a Flor da Vida serve como modelo para o Estado de São Paulo para uma possível lei de regulamentação e acesso pelo SUS. A Flor da Vida hoje serve de modelo para algumas PLs que vêm surgindo sobre a parametração dos lucros e sobre o olhar para a saúde integral. E a gente não vê nenhuma lei no sentido de regulamentar o nosso trabalho. Então, eu queria finalizar com uma frase de Martin Luther King, que a gente tem o dever moral e a obrigação de desobedecer leis injustas. E, nesse sentido, a Flor da Vida nunca vai parar. Valeu, galera! Se eu puder só complementar, o vídeo que a gente vai passar agora tá no nosso canal do YouTube, produção aqui do Bruno Morabyte, chamado Um Crime Sem Vítima,
porque eles querem nos condenar por algo que não existe nenhuma vítima, muito pelo contrário, muitas pessoas sendo beneficiadas. Então, quem gostar, a gente vai passar um trechinho de 10 minutos sobre o depoimento das mães de Manaus, que é onde a gente foi visitar, mas também no YouTube /Flor da Vida vocês vão encontrar o episódio do Paraná, o episódio de Minas Gerais, o episódio de São Paulo que a gente está terminando, o episódio do Rio de Janeiro que a gente está começando. Então, quem gostar de assistir um vídeo de boa qualidade, se emocionar, Flor da Vida, YouTube /Flor da Vida, Um Crime Sem Vítima, vocês vão gostar, então nós vamos passar um pedacinho aí hoje. Obrigado mais uma vez. Quero pedir para a Adriana para rodar o vídeo, por favor. Que horas são, hein? Veja ali, por favor, nesse relógio da parede. 10:04. Tá vendo? Tem compromisso? Não, tenho compromisso de dar gosto da minha filha. Desculpa aí interromper. Ela cantou um pouquinho da... Vem, cantou. Foi, assim, do nada mesmo. E na frente dele. Foi, na frente deles, coisa que não faz. E agora a Maiara toma esse aqui, ó. Olha que o remédio da Maiara, gente. Olha aí como ela ajudou, ó. Pronto. Só isso. Opa! Deu até uma tossezinha. Esse é o remédio que ajuda a Maiara, gente. Olha. Tá aqui ele, ó. Óleo de cannabis. Mostrou o sorriso da Maiara, né, minha filha? Olha aí, ó. E mostrou o sorriso que a mamãe nunca tinha visto. Gente, ela tomando esses remédios, eu cheguei a ver minha filha toda suja de fezes. Eu cheguei a pedir que Deus tirasse a vida da minha filha, porque eu não queria ver aquele sofrimento dela. Porque ela não sabia o que ela estava fazendo, mas eu estava vendo e aquilo parte do coração de uma mãe. É muito triste, gente, é muito triste de ver e não poder fazer nada. E eu, sabendo que eu estava fazendo, era dar o remédio que os médicos passavam. Eu não podia, mas o que eu posso fazer? Eu estava fazendo o que eu tinha de fazer. A comunicação da Maiara durante todo esse tempo era só através do choro. Se ela estava aqui, por exemplo, agora, se ela não tivesse tomando a cannabis, se ela estivesse tomando só os remédios, os fármacos, né? Ela não estava gostando, vamos supor, desse vídeo aqui que ela está assistindo. Ela ia chorar. Eu tinha que adivinhar o que ela estava querendo. Aí eu seria água, minha filha. Não é esse brinquedo que você quer? O que é? Até eu acertar. Ah, é a música que ela não quer. Então, era assim. A comunicação dela sempre era o choro. E agora, ela pede. Ela gosta de assistir o vídeo, ela pede. Quando é uma que ela não quer, ela manda trocar. Ela não fala, mas ela aponta para trocar, assim. Não sabia nada, não sabia me explicar para eu tentar ajudar ela. Então, depois que ela tomou a cannabis, por isso que eu digo, gente, eu só tenho a agradecer. Porque esse remédio faz milagre. Eu penso assim, se a minha filha tivesse tomado antes, se eu tivesse encontrado esse remédio antes, né? Mas eu já dou graças a Deus por ter essa oportunidade de eu ver que minha filha sorri para mim, que minha filha sabe pedir, minha filha sabe falar comigo, não com palavras, mas com gestos. E isso eu só tenho a dizer que é através da cannabis, porque nenhum remédio foi capaz de mostrar esse lado da Maiara. A Maiara acalmou o choro, a Maiara parou de se arranhar, a Maiara me deixou fazer o alimento para nós, para mim e para ela, né? Coisa que não deixava. Maiara consegue assistir ao vídeo que ela nunca conseguia. Maiara não olhava nos olhos, agora que eu lembrei, gente, Maiara tinha um olhar torto, eu digo para ela, minha filha, teu olhar era torto, era todo tempo assim, ó, cabeça assim, e nunca olhava nos olhos. Hoje a Maiara olha nos olhos, gente. A partir do momento que a Maiara começou, ela tomou o primeiro frasco todinho, eu vi a diferença da Maiara. A Maiara olha nos olhos da gente hoje em dia. A Maiara não ia no banheiro sozinha, ela fazia as necessidades dela em qualquer lugar. A Maiara tem 21 anos, pensa uma moça, e ela não tinha noção. E ela me deu tanto, já chorei tanto por ela. Hoje de ver essas coisinhas que a Maiara faz, nossa, meu coração enche de alegria, né?
E a minha mãe, ela é uma paciente de Parkinson, desde 2013, foi descoberto e nós começamos de lá para cá a fazer o tratamento, buscar algumas alternativas. E ela também é uma paciente sequelada de AVCI, né? O acidente vascular isquêmico. E diante da nossa busca, nossa procura por outras alternativas para melhorar a qualidade de vida dela, nós encontramos o tratamento com canabidiol. E nós estamos com 60 dias que ela está fazendo uso da medicação. E nesse período, apesar de ser um tempo ainda bem curto, mas nós já conseguimos ver a melhora da qualidade de sono dela, a alimentação também. Ela tem uma artrite também no joelho, em que incomodava bastante. Inclusive, todos os dias ela tinha que tomar um analgésico. Hoje ela já não toma esse analgésico constante, dificilmente, porque a dor já não é aquela dor intensa que ela tinha, né? Então, nós temos observado que tem tido um bom resultado. Como ela já falou, eu senti bastante melhora, porque graças a Deus que eu estou fazendo as minhas coisinhas que eu gosto de fazer, né? Tenho força em fazer. A minha irmã, ela nasceu com paralisia cerebral infantil. Ela nasceu no interior e lá a gente não tinha apoio nenhum, né? Minha mãe nunca teve apoio nenhum de ninguém. E aí, depois de 1 ano, 2 anos, ela começou a tomar os alopáticos. Ela começou a ter as crises, né? As crises epiléticas, ela começou a tomar os alopáticos. E depois, quando ela tinha... Hoje a gente vai fazer 3 anos que ela está tomando. Então, quando ela tinha 27, ela começou... Até os 27, ela tomou direto os alopáticos, né? Que eu te falei, o fenobarbital, a carbamazepina, porque assim, o médico te avalia, ele fala, ainda tá tendo crise? Tá, né? Aí ele associa mais um, ele puxa, tu já tá tomando um, aí ele associa mais um. Aí ele vai, aí chega no hospital, lá com o médico novamente, na outra consulta, aí ele fala, parou? Não, ainda tá tendo crise, então tá, aumenta. Aí vai aumentando. Aí, não tá, então associa com esse aqui, tira esse aqui, aí fica assim, ó. Você não tem saída, vai viver para sempre tomando o remédio, até morrer no caso, né? Aí entrou um farmacêutico, ele é representante aqui em Manaus de uma empresa dos Estados Unidos, canabidiol, né? Canabidiol. Aí ele me falou, não, Zé, eu posso te ajudar a comprar o canabidiol. Só que o canabidiol, eu vi muitas mães falam que é sintético, né? Um produto sintético, não é o puro, né? O artesanal, né? É diferente. Né? Tanto que a Anvisa liberou 0,2% de THC, né? Então e a minha irmã, ela precisa também do THC, né? Ela não precisa só do CBD. E aí eu falei, bem, eu quero artesanal. Aí foi quando eu entrei em contato com a Flor da Vida, né? A associação, e aí me deu todo o apoio, e a minha irmã assim tá maravilhosamente bem, né, mano? Então, assim, eu vi assim uma diferença muito grande, assim, do quanto ela tomava esse óleo antigo para agora, quando ela está tomando o de vocês. Então, assim, eu vi uma diferença bem significativa. Olha para mim e fala, como que tu está se sentindo? Agora você não cai mais, até nada, mergulha, pula corda, mano. Pula corda. Antes ela não fazia isso. Antes a gente só vivia andando com ela assim, segurando para ela não cair. Hoje não, ela ajuda a minha mãe, ela varre, ela pula corda. Eu tenho um vídeo dela pulando corda. Então, a única alternativa que nós tivemos foi a cannabis sativa, foi o óleo. E principalmente foi o óleo da Flor da Vida, dessa associação maravilhosa que nos ajuda. Muito obrigada por chorar. É sério.
Ô, Gustavo, você estava meio sumidinho, mas você levanta aí, o pessoal sabe quem é você. Ó, nós vamos abrir, além das 7 que já estão inscritas, nós vamos abrir mais 4 inscrições. Aquele rapaz simpático lá, do lado lá, ó, é que vai fazer a inscrição das 4 pessoas que têm interesse em falar, tá bom? Então, enquanto eu vou chamando aqui as pessoas, quem quiser fazer uso da palavra, pode falar com o Gustavo. Eu queria chamar o doutor Antônio para fazer uso da tribuna, para também falar aí um pouco do aspecto jurídico. O Antônio todo mundo conhece, ele cuida da parte jurídica aí da entidade da Flor da Vida. Ele vai relatar um pouco da experiência dele, por favor. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos da mesa, representantes da Defensoria, vereadores, deputado. É um prazer estar aqui, vendo a casa cheia. Eu não preparei nada, né? Na verdade, eu nem sabia que eu estava inscrito. Mas eu queria dizer que, quando o Enor me procurou eu e o Vitor, na verdade, para a gente ajudar ele a fundar a Flor da Vida. Eu e o Vitor, a gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer, mas a gente sabia que ia fazer a coisa certa. E a Flor da Vida já tem aí quase 5 anos de um enfrentamento constante, né? E a resistência está em se superar. E a gente vem se superando cada dia que passa. Nós tivemos farmacêuticos que estavam sendo caçados pelo conselho, nós superamos. Nós tivemos médicos que tentaram caçar e nós superamos. Atualmente nós estamos com o nosso químico tentando ser caçado pelo conselhos e nós vamos superar. Porque nós estamos do lado certo da história. E nada vai parar a Flor da Vida. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente com vocês. Queria deixar um pedido para a Defensoria Pública em especial, no sentido que, se ainda não existe, de que possa fazer um levantamento das pessoas que demandam ações judiciais de cannabis, porque a gente tem um levantamento estadual, que foi, acho que o Cortez até passou para a gente da Leste. O ano passado, o estado de São Paulo gastou mais de 20 milhões de reais com importação de remédio à base de cannabis, por um preço altíssimo, aviltante, e paralelamente existem associações canábicas produzindo em solo nacional e fornecendo quase que gratuitamente para a população. Então, é um modelo que dá certo, aqui é a prova viva disso, né? Tanto pela quantidade de funcionários, tanto pelo trabalho social que a gente faz. Metade dessa turma aqui são beneficiários da Flor da Vida, não são nem pacientes da Flor da Vida. Todas essas crianças são beneficiárias da Flor da Vida. Então, elas se beneficiam das atividades que a Flor da Vida proporciona. Queria parabenizar também o Wilkes, que está na frente do projeto social com essas crianças. A gente vê que os meninos estão muito bem tratados, a gente vê o jogo de futebol, o campeonato. Então, são crianças que vão crescer com uma outra oportunidade. E tenho só a agradecer e obrigado, boa noite a todos. Já que o Antônio falou do Wilkes, queria chamá-lo para fazer uso da tribuna, ele que é o coordenador da chácara e do projeto social. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a todos aqui que estão presentes, que vieram aqui nos apoiar. E eu quero deixar um pouco aqui sobre a associação, como que foi o acontecimento que a Flor da Vida chega até nós
e sem, né, do momento que a gente se encontrava, sem uma direção para essas crianças, sem uma direção para idosos, sem direção para pessoas com patologias. E aí a Flor da Vida chega, né? Chegou lá de mansinho, o Enor, chegou lá como quem, né, na pura humildade, e chegou lá com o pão da vida, né? Uai, me chamaram lá em casa e falaram assim, ó, tem um pessoal aí de uma ONG, né? A gente está na frente lá do Bernardino, e, ó, chegou um pessoal de uma ONG aí, e estão lá na portaria. Fui lá, o pessoal já com o pão lá, tudo, né? Ó, o pão aqui é para vocês distribuir. A gente ficou assim meio sem entender o que era, né? Aí veio falar sobre o tratamento com a cannabis, e a gente também não tinha esse conhecimento. E aí a gente abriu as portas para a associação, e aí a associação entra dentro da comunidade e faz totalmente uma diferença. O que há um ano atrás a gente não tinha uma direção, a gente não tinha um caminho a ser seguido, hoje a gente tem, né? Pela associação que ela faz para nós hoje dentro da comunidade, é um trabalho de extrema importância, né? A gente tem o trabalho social da escolinha, que são essas crianças que estão aqui hoje, né? Que hoje a gente pode dar para eles um suporte, né? Porque a gente não tinha nenhuma ajuda, né? Da prefeitura, de nada, de ninguém. Era ali nós com nós, e é isso, é o que dava. Hoje não, hoje a gente tem associação, a gente tem apoio, e hoje a gente tem o que a gente precisa para direcionar nossas crianças num caminho melhor, né? Porque não adianta, né? Tem muitos pais aqui hoje, sabem a dificuldade que a gente se encontrava, e hoje não, hoje a gente tem uma direção, a gente tem campo de futebol, né? A gente tem o alimento, as crianças vão, recebem um alimento, e isso não tem preço para falar, né? Agradecer o que a associação faz dentro da nossa comunidade, mais de algumas comunidades, e aí a gente só tem a agradecer, né? Hoje a gente trouxe aqui algumas pessoas que vão falar um pouco desse relato, né? O que o tratamento fez na vida dessas pessoas, né? Hoje a gente tem alunos que acho que vocês vão escutar e vocês vão se impressionar com a história dessas pessoas, que foi o tratamento com a cannabis, né? Criança que não andava, criança que estava em cadeira de roda, criança que ninguém entendia o que ela tinha, né? E como a gente está num lugar de uma, vamos dizer que sem um nada, né? Sem um espaço para elas, sem um parquinho, sem um campo. Então, essas crianças, elas ficavam na rua, né? Então, ali ficava na rua, porque a mãe não aguentava dentro de casa, então elas ficavam na rua. Aí a gente está na rua, a gente fala, mas a gente também não entendia o que fazer, né? A gente estava meio que perdido. Então, hoje, sim, hoje a gente está lá e o trabalho está sendo feito, né? A reparação social está tremenda lá, a Flor da Vida, tinha que ter Flor da Vida aqui em Ribeirão, em São Paulo, toda a cidade do Brasil, para fazer o trabalho que faz. Eu quero agradecer aqui o Enor, que é um parceiraço, irmão. Não tenho palavra para falar, ele mudou a minha vida também, né? Eu sou uma pessoa que sou muito grata por ele, porque ele me deu essa oportunidade de fazer parte desse trabalho. Então, meus agradecimentos a ele é eterno. E também todos os funcionários da associação, todo o pessoal do núcleo, todo mundo que está aí, do acolhimento. Quero também agradecer o Antônio também, que é outro cara que também sempre esteve aí me apoiando. E é isso aí. E eu só tenho aqui a deixar uma coisa, né? Uma fala. Que todos merecem ter dignidade, todos merecem ter um tratamento digno, todos merecem ter o que a Associação Flor da Vida proporciona hoje para várias pessoas. Então é um pedido para isso, para o governo, para a Prefeitura de Franca, para todo mundo, para todos os órgãos públicos que puder alcançar. E ver o exemplo que é hoje a Associação Flor da Vida
e colocar isso nas comunidades, nas favelas, que isso aí sim vai fazer uma diferença na vida de várias pessoas, de várias crianças, e aí assim nós vamos começar a mudar o mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu queria chamar também a Bruna Moraes, a nutricionista, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Para mim é um privilégio enorme estar aqui, né, para falar da Associação Flor da Vida. Essa associação que eu tenho tanto orgulho em fazer parte, né, por ela fazer tantos benefícios, né, trazer tantos benefícios aí para a nossa sociedade. Eu sou a nutricionista, né, da associação, e falando um pouquinho aí da minha área, né, com a cannabis, eu tenho plena convicção, né, através de estudos científicos, que a cannabis sim é capaz de mudar vidas, né? E quando associada à nutrição, ela consegue fazer ainda muito mais, né? Então, por isso que a Associação Flor da Vida, que não foi passado, né, nós temos um núcleo de terapias, onde nós fornecemos os tratamentos para as crianças, para adultos e idosos de forma gratuita. Isso mesmo, de forma gratuita. Tá? Então, esse trabalho nosso, né, de forma integrativa, com vários profissionais da saúde, é o que faz diferença na vida das pessoas. Com relação à minha área, a nutrição ela é capaz de diminuir a inflamação corporal, né, como o óleo também é capaz. E quando diminui essa inflamação corporal, a gente consegue melhorar a microbiota intestinal do paciente. E, com isso, a gente consegue melhorar, sim, a absorção do óleo. Então, a junção do uso do óleo com a nutrição é de extrema importância. Vou contar um caso de uma paciente nossa, que, inclusive, eu estava atendendo essa paciente quando o Suplicy foi nos visitar. Inclusive, ele colocou o depoimento dessa mãe no Instagram dele. É uma paciente autista, uma criança, 4 anos, não falava, não tinha contato visual, era extremamente agressiva, não dormia, e isso estava acabando não só com a saúde dela, mas com a saúde dos familiares, pais, mães, né? Do pai, da mãe, quer dizer, e da irmã. Foi quando essa paciente começou a utilizar, né, fazer o uso medicinal da cannabis, juntamente aí com a alimentação adequada, com a suplementação adequada para essa paciente, ela falou a primeira vez mamãe. E isso não tem preço, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho certeza que para quem é mãe sabe que isso não tem preço, né? Quando a criança tem esse contato, que ela consegue falar, quando ela consegue interagir, como foi mostrado no vídeo da Maiara, que é a nossa paciente de Manaus. Então, ela depois que ela teve melhora, né, teve saúde, né, ela conseguiu aí proporcionar isso não só para ela, né, mas para a família dela. Então, todos ali ficaram bens, muito bens, né? Bom, então, o que eu quero mostrar para vocês que, sim, de acordo com os meus conhecimentos científicos, né, que eu tive, graças a Deus, ter a oportunidade de fazer um doutorado, e por isso que eu fui me especializar e estudar mais, né, para entrar na Flor da Vida, porque eu era uma pessoa contra a cannabis, mas a partir do momento que eu estudei e entendi e compreendi os benefícios da cannabis, eu pude ver que realmente a cannabis pode mudar vidas, né? Então, forneci aí dignidade, como o Euclides colocou, qualidade de vida e saúde, não só para o paciente, né, mas também para os familiares, que sofrem em ver o familiar aí passando aí por toda a condição que nós já sabemos. Então, é isso. Eu quero agradecer do fundo do meu coração ao Enor e toda a Associação Flor da Vida por fornecer essa oportunidade de me tornar uma pessoa melhor, não só como profissional, mas como pessoa mesmo. Porque hoje eu sei dos benefícios da cannabis e sei que a cannabis realmente pode mudar vidas
E eu sei disso porque a associação me deu essa oportunidade. Então, muito obrigada. Eu queria chamar também a terapeuta ocupacional, a Laís. Boa noite a todos. Eu sou a Laís, sou TO, e eu queria falar primeiro um pouco em relação a antes de eu conhecer o Flor da Vida. Eu trabalhei em outra instituição, atendi alguns pacientes que precisavam fazer uso do óleo, porém o óleo era importado, é muito caro, às vezes faltava o óleo. Era uma criança que ela tinha muitas crises por dia, crises convulsivas, e tem casos que a criança, quando ela dá a crise, ela perde as habilidades que ela conquistou em terapia e durante a vida. E quando faltava esse óleo, regredia muito, muito, muito mesmo. E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Enor, a Flor da Vida, eu falei, é isso que eu quero, e eu vou para lá. E chegar lá e ver criança evoluindo, idoso. Hoje eu levei o óleo para minha casa, meu pai faz uso do óleo, teve um diagnóstico, a qualidade de vida do meu pai mudou muito. Eu vejo as mães lá no núcleo, com as crianças. Essa semana mesmo, a mamãe chegou e falou, faz 2 meses que ela está usando óleo, ela falou, Laís, faz 7 dias que a minha filha não tem uma crise, e ela tinha crise todos os dias. E não era uma crise por dia, era 8, 12 crises por dia. E é muito gratificante poder ver isso de perto, é muito gratificante poder sentir isso. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo representar a Flor da Vida e tudo que ela é e tudo que ela significa. A Flor da Vida, ela se é sobre promoção de saúde, a Flor da Vida faz isso. A Flor da Vida promove saúde através dessa planta que é magnífica. É muito maravilhosa, gente. É ver e encantar assim, com tudo que acontece dentro daquele núcleo, com cada criança. E a gente precisa ir mais e mais e mais longe, porque tem muita gente que precisa, é muita gente que pode ser transformada através disso. E quando a gente fala transforma uma criança, não é só a criança que transforma, é toda a família, é todo o núcleo familiar, é todos os irmãos, os pais, os vizinhos. Se é sobre qualidade de vida, é a planta que traz a qualidade de vida, que promove, sim, qualidade de vida. E é isso. Obrigada, Enor. Muito obrigada por toda a oportunidade. Eu queria chamar também a psicóloga Andressa para fazer uso da palavra. Boa noite. Opa. Percebe-se que eu não tenho muito tato com o microfone, mas vou tentar, gente. Vamos lá. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo, agradecer o Enor, agradecer o convite para estar falando. Vou tentar ser breve, para que todo mundo tenha oportunidade também de falar um pouquinho, de se expressar. Então, eu sou a Andressa, sou psicóloga lá na associação há 2 anos já. Eu trabalho com a terapia comportamental, e lá eu atendo crianças, adolescentes e jovens adultos com diversas patologias, em especial autismo. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui falando, é um privilégio muito grande desenvolver o trabalho que eu desenvolvo lá, porque, assim como as outras colegas disseram, antes a gente tem o contato com outras pessoas, com outros pacientes, com outros casos, e quando me perguntam, assim, o que eu vejo de diferença, então, nossa, mas por que é tão diferente? Por que a cannabis é diferente de uma risperidona, de várias outras medicações,
que são utilizadas aí no tratamento dessas patologias. E o que eu percebo é que realmente a cannabis ela promove algo que eu falo assim, ela dá a possibilidade que a gente acesse aquele paciente, porque ela tranquiliza, ela traz foco, ela trata, né, de dentro para fora, ela cuida de várias outras questões que vão muito além daquela patologia. Então, a oportunidade da gente conseguir. Então, eu preciso, às vezes, de uma criança que consiga se concentrar, que consiga sentar comigo para que eu desenvolva as habilidades que aquele pai, que aquela mãe quer que eu desenvolva com aquela criança, né? E se essa criança ela não consegue se sentar, se ela não consegue ter o mínimo de tranquilidade para que eu possa acessá-la, para que eu possa trabalhar aquele comportamento, eu não consigo fazer o meu trabalho, né? E muitos medicamentos, às vezes, ao invés de acalmar, vão agitar, vão levar mais agressividade, vão trazer efeitos colaterais que a cannabis não traz, né? Vão fazer com que outros problemas surjam, né? Outras comorbidades, outros, enfim, efeitos a longo prazo aí que a gente quer evitar. Então, eu também, como a Bruna falou, era contra a cannabis, tinha um preconceito muito grande, já tive a oportunidade de falar isso em outro ambiente, mas graças à oportunidade que o Enor e a Flor da Vida me deram e todos os colaboradores que me acolheram tão bem quando eu cheguei lá, eu pude rever isso, eu pude desconstruir isso, e fica aí o convite também. Então, eu costumo dizer que só não defende a cannabis hoje ainda, além da falta, né, de informação de quem não tem, quem não viu de perto a realidade de alguém que precisa. Então, fica aí o convite. Às vezes, o científico, a teoria, pode ser que deixe alguma pessoa com dúvida ainda. Mas, se você tiver a oportunidade de conversar com alguém ou de presenciar alguém, né, que faz o tratamento e que teve a sua vida transformada por essa planta, com certeza vão mudar, né, o conceito que tinham, assim como eu pude mudar também. Então, só gratidão para todo mundo, né? Avante, Flor da Vida, e é isso aí. Obrigada. Obrigado. Eu queria chamar a fonoaudióloga Lohane, por favor. Boa noite a todos. Quando eu estava preparando para falar pensando o que eu ia falar para vocês, eu comecei a pensar em toda a minha trajetória que me trouxe até aqui. Eu já trabalhei em várias outras instituições onde nós não usávamos a cannabis. A gente usava as medicações tradicionais. E eu vejo uma diferença tão grande das nossas crianças. Eu vejo uma diferença tão grande nos nossos adultos. É você conseguir trabalhar uma pessoa que tem Parkinson, que chega de cadeira de roda, em alimentação pastosa, e hoje ela fala para mim que consegue comer um churrasco. E hoje a gente ter várias conversas. É ter criança que broncoaspira saliva e tem pneumonia de repetição, e hoje está lá com a gente, tendo condições de vida, condições de se alimentar. Às vezes, quando a gente fala para as pessoas típicas, o que é a realidade de uma pessoa atípica é muito longe, é muito distante. E quando nós estamos ali, que a gente vê na pele o que a cannabis pode fazer, e que a solução é simples, e a gente vê uma sociedade cheia de preconceito, a gente fica abismado, nós não acreditamos nisso. Né? E eu me sinto honrada de fazer parte da Flor da Vida. Eu falo assim, eu nunca me senti tão bem num lugar igual eu me sinto lá. Nós somos uma família, somos todos nós juntos. E repetindo uma frase do Mandela, ele fala assim, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E esse é o que eu quero deixar hoje para vocês. A cannabis é extremamente importante. Mas se não fosse todos nós, todas as terapias, toda a aceitação, toda uma equipe, não teria o mesmo valor. Eu só sou quem eu sou por causa de vocês.
e eu tenho uma gratidão e uma dívida eterna. Muito obrigada. Eu queria convidar a massoterapeuta, a Lídia. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Bom, primeiro também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar para vocês e ver tanta gente aí enchendo essas cadeiras, muito maravilhoso a visão daqui. Agradecer o Enor também pela oportunidade, né, de trabalhar na Flor da Vida. E, bom, falando um pouquinho aí da minha área como terapeuta, né? Então, eu sou massoterapeuta, eu faço massagem com o extrato da cannabis, né? Então, a minha terapia, ela utiliza, de fato, né, da medicação, o toque misturado com o uso da medicação. E, quando eu entrei na associação, eu comecei a atender principalmente as mães das crianças que passavam em atendimento lá no núcleo de terapias. E tive respostas muito boas, criei vínculos muito importantes, né, que eu levo para a minha vida. Mas, em certo momento, eu comecei a atender as crianças autistas que passam em atendimento lá. E foi uma transformação muito grande, porque quando eu comecei a atender essas crianças, que são pacientes, né, assim como antigamente eu atendia os adultos, as mães dessas crianças, eu não precisava que ninguém me dissesse, ninguém me relatasse que a massagem com extrato de cannabis estava fazendo efeito. Então, uma criança não verbal... eu não precisava ouvir de uma criança, né, que é não verbal, que aquilo estava fazendo efeito, porque durante a sessão de massagem eu consigo ver os efeitos que a cannabis pode proporcionar para as pessoas, né? Então, a oportunidade de realmente presenciar uma criança que está em crise, entrando na minha sala, batendo a cabeça em todas as paredes e nada que eu faça funcione por algum período de tempo, e aí, a partir do momento que eu começo a conseguir passar aquele creme no corpo dela, massagear o corpo dela, e a cannabis começa a fazer efeito durante o atendimento, e essa criança sai da minha sala plena, e a mãe me manda uma foto dela, que ela chegou em casa e ela dormiu, para mim é a maior prova, né? Então, como eu falei aqui, ninguém precisou me falar nada, eu comecei a ver ali, literalmente na pele, os efeitos da cannabis, né, nessa outra via, e além do uso do óleo, né? Então, também importante falar, eu acho que a cannabis ela tem várias vias de administração, é uma planta muito poderosa, principalmente por conta, né, de ter efeito de tantas vias, assim, diferente de algumas outras plantas. E falando também um pouquinho mais sobre a minha área, que eu acho importante, né, aí para quem está ouvindo, às vezes mães atípicas que podem estar ouvindo esse relato, eu comecei a perceber, né, a perceber a partir dessa experiência, o quanto, algumas vezes, para alguns casos de pacientes que não têm uma resposta muito boa ao óleo de cannabis na via oral, existe uma possibilidade desses pacientes usarem a cannabis através da via tópica e terem uma resposta, né, melhor, muitas vezes. Isso, principalmente, eu falo de acordo com a minha vivência com os meus pacientes autistas, né? Então, muitas vezes, crianças autistas, principalmente, né, têm muita seletividade alimentar, eles acabam comendo, às vezes, só um tipo de alimento, né, um alimento de alguma cor, ou poucos alimentos, e, por conta disso, não conseguem seguir uma dieta, né, devida. Então, muitas vezes, mesmo com a nossa excelente nutricionista passando uma dieta adequada, mesmo assim, algumas famílias não conseguem seguir por conta dessas crianças terem essa seletividade. E aí, com essa falta de uma dieta adequada, muitas vezes essas crianças podem estar com o intestino inflamado, né? Além do que, também, às vezes, crianças que têm um autismo mais de nível 3 de suporte, né? Às vezes lambem coisas do chão. Eu já tive um paciente que lambeu a sola do sapato dele na minha sala, cheia de creme. Então, assim, realmente, o intestino, às vezes, são situações que a gente presencia lá, né? No nosso núcleo de terapia, são situações que são muito complicadas, né? Enfim, e que a cannabis é uma ótima forma de possibilitar com que essas situações se tornem menos complicadas. E voltando para o que eu estava falando, desculpa, me perdi aqui.
essas crianças podem ter essa seletividade alimentar, podem ter, portanto, um intestino inflamado, elas podem não responder tão bem a um tratamento com óleo via oral, mesmo tomando muito óleo, mesmo tomando extrato, podem não ter alguns dos sintomas do TEA, né, especificamente, tão bem evoluídos. E aí, às vezes, quando começam a fazer o uso da cannabis na via tópica, eles começam a apresentar uma melhora. Assim como eu vi vários pacientes, né, dentro da minha sala, tendo essa diferença aí no tratamento, que pode ser um tratamento constante. E é isso, e isso só existe, né? Eu só descobri isso por conta da Flor da Vida, por conta também da autonomia que o Enor sempre deu para a gente, né, ali dentro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de se falar, né? Uma coisa que é rara de se encontrar em algum lugar, essa liberdade, essa possibilidade de a gente explorar, através dos nossos sentidos, aquilo que funciona melhor para cada um, para a profissão de cada um, né? E então eu queria só deixar aqui, né, nessa fala final, meu agradecimento a essa possibilidade, mais uma vez, de estar falando aqui para vocês, de trabalhar na Flor da Vida, de poder proporcionar uma melhora de qualidade de vida para algumas famílias e um desejo muito grande de atingir cada vez um maior número de pessoas que merecem esse tratamento, como várias pessoas aqui falaram hoje já, né, todo mundo merece. E a gente espera aí só crescer, só evoluir sempre. Obrigada, gente. É isso. Eu queria chamar o médico Rodolfo Takaoka, por favor. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite à Defensoria Pública, boa noite aos deputados, vereadores, o Enor, todos, a Flávia. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Pessoal, primeiramente eu queria aproveitar que estão aqui parte do poder desse país, né? Do Legislativo, do Judiciário. Infelizmente nós não temos executivo nessa audiência, para mostrar que é um pedido para todos vocês. Se a gente entra em qualquer base de pesquisa hoje científica, entre os 10 primeiros países, em mais de 98% dos estudos, o Brasil não está presente. Quem está presente? Os americanos e os europeus. E eu acho inadmissível um país onde está cultivando a planta, está produzindo óleo, a gente não conseguir gerar ciência. Porque nós temos que mostrar para o poder público. O que vai mostrar e referendar é a ciência. Nos últimos anos, a ciência passou por um questionamento, infelizmente por pessoas que não sabem como que funciona o processo científico, e isso trouxe 700 mil vidas que foram embora. Então, nós precisamos imediatamente retomar o poder da ciência brasileira. Nós temos excelentes cientistas no mundo inteiro, excelentes cientistas nos Estados Unidos, na Europa, que muitos deles eu tenho certeza que gostariam de ter ficado no nosso país, não gostariam de ter ido embora. Eu sou oncologista, eu trabalho com câncer, eu trabalho com pacientes terminais, certo? Tive a minha formação em Barretos, então eu fiz toda a minha formação no sistema público, acabei minha residência no sistema público e sou um defensor do sistema público de saúde, e que a gente consiga dar acesso para todas as pessoas que precisam. Eu atendo pacientes com câncer com metástase nos ossos, metástase no fígado, metástase no cérebro. E vocês não têm noção o que é você ver um paciente morrendo de dor por falta de acesso de medicação, por falta de acesso à dignidade e a um sistema de saúde que abranja a todos. Eu vou dar um relato breve do poder da cannabis. Eu tive 2 pacientes aqui, que um câncer de mama metastático para osso, ela tinha uma metástase de 10 centímetros, não conseguia trabalhar de tanta dor, a metástase invadia todo o braço dela. A gente teve o início do óleo, junto com a otimização dos analgésicos dela, ela em 48 horas ela voltou a trabalhar. Se isso não é uma mudança significativa de uma pessoa que estava sofrendo, eu não sei o que é. E por último, um senhor que tinha câncer de próstata, ele tinha uma metástase no linfonodo de 8 centímetros no pescoço. Era gigantesco. E ele falava assim: doutor, eu não aguento fazer mais a quimioterapia. Eu falei assim para ele: me dá uma chance que nós vamos ciclar essa quimioterapia. Vamos tentar. Eu não posso prometer milagre, que quem promete milagre já não está mais entre nós. Mas eu posso prometer o meu desempenho do ponto de vista
do conhecimento científico que eu vim adquirindo nos últimos anos. Ele conseguiu ciclar, na última avaliação de resposta, ele me mandou as tomografias dele, o tumor sumiu no pescoço, porque ele conseguiu ciclar, junto com a cannabis. Então eu estou mostrando 2 exemplos para vocês. E nós, da associação, eu como médico associado e como um funcionário, junto com outros profissionais que estão aqui, que fazem com que essa frente seja muito importante, nós temos que levar esse conhecimento para o governador, nós temos que levar esse conhecimento para o presidente da República, nós temos que levar isso para os ministros, nós temos que levar isso para o país inteiro. E a Flor está encabeçando isso. Eu pediria encarecidamente, não é só fornecer remédio, é a produção. Nós precisamos ter a Embrapa atuante. A Embrapa, nós temos hoje uma fonte dentro do Estado brasileiro que pode gerar clones, pode gerar medicação boa, que seja exemplo para o mundo inteiro. Então, gente, para não me estender, eu agradeço muito a oportunidade de estar trabalhando na Flor. Eu, como médico, eu vou continuar defendendo, junto com os ensinamentos que eu tive dentro da minha família, com a minha irmã que é médica, com outros colegas médicos, com os outros profissionais da área da saúde que também estão na Flor, para que todos tenham acesso a essa terapia. Com ciência, com qualidade, com dignidade, com respeito à vida humana. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero chamar a Isabela, presidente do PSOL Franca, para fazer uso da palavra. Boa noite, pessoal. Eu sou a Isabela, presidente do PSOL Franca. Eu queria saudar esse espaço, esse momento tão importante para a nossa Câmara Municipal. As pessoas falam, né, que Franca é uma cidade tida como conservadora, mas hoje a gente está aqui, falando desse tema que tem salvado muitas vidas, não só no nosso município, mas como de outros lugares. Eu tenho muito orgulho de estar no PSOL, partido que sempre esteve ao lado dessa luta, mesmo nos momentos de mais adversidade, que sempre esteve ao lado da associação, ainda quando ela ainda era perseguida. A gente nunca teve medo de fazer a defesa da cannabis medicinal, porque a gente sabe a importância dela. A gente sabe o trabalho responsável que é feito pela Flor da Vida. Gente, a gente está aqui para falar de informação, e por isso que hoje está tendo essa Câmara, essa audiência pública, porque a gente precisa fazer esse debate para acabar com o preconceito. Por isso que é histórico esse momento, a Flor da Vida ocupando a Câmara de Franca, e é um passo gigante para a gente combater essa desinformação. É como eles dizem, a vida não pode esperar. Então é isso, estamos juntos, estamos na luta para o que precisar. Quero chamar o último inscrito, Lê Magalhães. Boa noite, gente. Queria começar dizendo que é um prazer estar aqui, que eu estou muito feliz e que eu estou muito orgulhoso de estar aqui, porque hoje é um dia muito importante. A gente tem que falar sobre a importância desse momento. Qual a importância de a gente encher a Câmara Municipal de Franca para conseguir falar sobre a defesa do uso da cannabis medicinal? E eu acho que isso está na nossa cara, isso está sob os nossos olhos. Hoje a gente conseguiu pintar a Câmara Municipal de Franca de povo, mostrar que tem coisas que só a defesa da cannabis consegue fazer. Só a defesa do uso medicinal dessa planta poderosa consegue fazer. Quer reunir todo mundo que está aqui, quer reunir todas essas pessoas, quer mostrar que é possível, no interior, na cidade de Franca, numa cidade conservadora, é possível a gente vencer o preconceito e lutar pela vida. Então, hoje é um dia muito importante para a gente conseguir mostrar para Franca que tem coisas que só essa luta consegue fazer. E digo, só a Flor da Vida consegue fazer isso em Franca, no interior de São Paulo e no nosso país, que se mostra cada vez mais como essa referência. Então, a gente está aqui também para saudar esse trabalho muito especial, para agradecer o pessoal da Flor da Vida que está aqui,
para também mostrar que tem coisas que só essa luta consegue fazer e também para dizer, sou militante do PSOL, estamos aqui com o nosso partido, estamos aqui com força para dizer que o nosso partido nunca teve medo e nunca vai ter medo de defender o uso da cannabis medicinal. Nunca vai recuar com isso, sempre esteve nessa luta, como a nossa presidente falou, até mesmo quando ela era criminalizada. E a gente sabe os resquícios disso até hoje. Então, estamos aqui também para dizer a importância da gente ter a unidade nessa luta e de a gente ter um compromisso político com ela, para cobrar de cada um dos políticos da nossa cidade, dos vereadores, do nosso prefeito, se a gente tem uma instituição, uma associação que é tão importante, que faz uma luta que é referência no nosso país, aqui na cidade de Franca, a gente também está aqui para perguntar qual o compromisso de cada autoridade, de cada político, de cada pessoa da nossa cidade para fazer a defesa de um dos marcos que mostra a importância da cidade de Franca, não só para o nosso estado, mas para o nosso país, para o povo e para todas as pessoas que estão aqui presentes. Então, estamos aqui para reafirmar esse compromisso e para dizer, acima de tudo, a gente não tem medo de lutar contra o preconceito e de dizer, a vida é mais importante, a saúde é mais importante. Então, vamos nessa luta, gente, junto, em defesa da vida, em defesa da saúde, em defesa do uso da cannabis medicinal, porque é possível vencer o preconceito. Muito obrigada. Eu havia dito que era o último inscrito, mas nós temos mais um, que é o Tiago Henrique. Por favor, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Prazer, meu nome é Tiago e eu uso cannabis há uns 3 anos, desde a época do lockdown, mais ou menos com a pandemia. A pandemia não passou, isso é uma verdade, mas lockdown, aconteceu. Enfim, eu tenho deficiência intelectual e isso deixava a minha cabeça muito acelerada. Eu nasci com isso na infância. Então, para mim, era muito mais fácil eu ficar nervoso e eu não saber me expressar nas emoções, né? Mas também era mais fácil eu aprender coisas complicadas, avançadas, para uma criança, entendeu? E os adultos não entendiam isso. Para alguém da época conservadora, da primeira década de 2010, de 2000 e tal. E eu sofria muito bullying por causa do jeito que eu era. Quando eu tinha 7 anos, eu fui diagnosticado com a deficiência, entendeu? Já não bastava a deficiência que eu tinha nas pernas do linfedema, eu também tinha aqui. E eu sofri preconceito dos meus parentes por parte de pai, um isolamento, assim, de amigos. As pessoas foram se afastando de mim. Eu fui sofrendo muito bullying até os meus 10 anos, quando eu tinha um trauma que me fez ter que estudar na APAE, né? Passei a tomar muitos remédios para ficar calmo, porque depois desse trauma, eu passei a ter tiques nervosos, comecei a ter crises de convulsão, comecei a comer muito, ter ansiedade pra caralho. Desculpa o palavrão, mas, né, palavrões são expressivos, convenhamos. E, tipo assim, simplesmente, eu não parava de tremer. Meu conforto era o desenho, era a música, né? Mas os remédios só faziam eu piorar, só faziam eu ter sono. Quando eu não tomava, eu não dormia. Às vezes eu acordava já estressado de dia, já acordava tremendo, já acordava me contorcendo na cama, tendo algum espasmo, mordia tudo aqui por dentro, entendeu? Por dentro da boca. Eu tenho cicatriz até hoje na bochecha, aqui. De tanto que eu mordia assim, ficava assim. E eu nem percebia. Balançava as pernas e tal. E era muito fácil eu ficar nervoso. Sério, eu surtava, entendeu? E as pessoas pareciam que se aproveitavam disso em mim, para ferrar eu em várias oportunidades, em cursos que eu ia, né? Mas é normal. Faz parte da sociedade, né? E aí, tipo assim, passou tantos anos e eu não sabia o que eu tinha. A puberdade só aumentou e piorou esse meu problema com os hormônios. Eu me sentia mal. A única coisa que me ajudava era a música e o desenho. E beleza. Chegou o lockdown, teve isolamento social e estava de boa. Só que o isolamento estava me deixando mais surtado, estava me deixando mais incontrolável. E eu tinha que me esforçar o dobro, o triplo,
para poder me controlar, na minha raiva, na minha agressividade, entendeu? Que eu não tinha controle. E as pessoas não entendiam isso, e eu também não entendia. Eu também tinha preconceito com cannabis, de verdade. Faz 3 anos que eu tomo. Aí eu comecei a tomar, aí eu não levei a sério, quando alguém falou para minha mãe, ó, leva o seu filho lá, vê se ele consegue um cannabis para ele melhorar e tal, né? E minha mãe, beleza, ela foi. E eu não fui muito acreditado, não, porque eu tinha um preconceito com essas coisas de cannabis, de ficar noiado, entendeu? Porque eu já vi muita gente ir para o mundo das drogas, tipo, jogar toda oportunidade que eu não tive por ser deficiente, por ser um PCD, só por causa de prazer, né, das drogas. Mas, tipo, as pessoas usavam pelo ego, não pela medicina, né? Esses aí, convenhamos, tem uma diferença entre medicina e o ego. Eu uso pela medicina, igual muita gente aqui, e ajudou muita gente. E aí, nisso, eu fui usando só para agradar minha mãe, a princípio, né? Porque eu fazia de tudo, como um bom filho. Eu usei, mas na primeira semana eu notei que eu estava conseguindo me acalmar mais fácil. Que conversar com os outros estava ficando normal. Eu não me estressava conversando com os outros. Eu não cansava. Eu não tinha aquela aceleração. Minha cabeça, os pensamentos estavam ficando mais controlados. Porque era uma coisa aleatória que não parava. Entendeu? Não tinha controle. Agora eu controlo tanto os meus pensamentos que eu consigo pensar em 3 coisas, mas de formas separadas e controladas. Eu não tinha o que fazer comigo antes. Agora eu tenho. Agora eu consegui me tratar. Eu consigo conversar, consigo fazer as coisas normal. Eu não fico nervoso igual antigamente. E, tipo assim, eu não me contorço mais, não acordo mais torto na cama. Eu não acordo mais nervoso, estressado. Eu não fico nervoso facilmente. Eu não sinto um passar mal de raiva, de tanto segurar, né? Essa aceleração e essa agitação em mim. Eu consigo pensar mais nas coisas, entendeu? De forma mais coordenada, mais controlada, assim. Tudo junto, entendeu? Do mesmo jeito que o cannabis me ajudou, eu sei que ajudou outras pessoas. E eu vi os relatos agora e foi muito bonito. Sério. E, tipo assim, do mesmo jeito que ajudou todos nós, eu sei que vai ajudar muitas e muitas pessoas do Brasil. E aquilo que o doutor falou aqui, que é realmente uma vergonha o Brasil ficar para trás dos norte-americanos, dos Estados Unidos, né, dos estadunidenses lá. Eu não chamo eles de americanos porque americanos somos todos, né? A gente é só do sul e eles são do norte, eles são estadunidenses. Aí tá. Na Europa também, os caras é mal convencidos, entendeu? Nós temos todo um potencial aqui, e ainda mais está difundido na cultura do Brasil, ter esse negócio de medicina da floresta, vinda dos nossos índios, os verdadeiros brasileiros. Vindo também de nós mesmos, que entendemos bastante sobre plantas. Isso é uma coisa da cultura padrão nossa. E, tipo assim, eu fico muito feliz por tudo que aconteceu nesses últimos 3 anos. Foram os 3 anos melhores que eu tive na minha vida. Entendeu? De toda a minha vida, que eu não sabia o que eu tinha, que eu passei mal, que eu só me ferrei, que as pessoas só me julgaram, só me maltrataram e só faziam eu piorar, esperando que eu me autocontrolasse, tipo, mas elas, de um jeito que era como se jogasse uma capa vermelha na frente de um touro esperando que ele se acalmasse, não ia dar certo. Mas com cannabis, tudo deu certo. Parei de tomar aqueles remédios que me engordavam, me inchavam, me davam apetite, me davam sono. Parei de ter as tremedeiras nas mãos, entendeu? Eu não sinto mais a necessidade de me locomover, correr para todo lado, igual antigamente. Eu consigo dormir à noite, consigo controlar o que eu penso. Eu consigo controlar o que eu sinto. O meu autocontrole mudou em mim. Entendeu? Antes eu tinha que me esforçar 4 vezes mais que uma pessoa normal para ter um autocontrole da minha raiva, para ter um autocontrole da minha agitação, dos meus pensamentos, né? Para ter um autocontrole de tudo em mim. Né? E eu não sabia o que eu tinha. Agora eu nem me mordo mais aqui, não tenho mais bruxismo, que eu também ficava rangendo os dentes, não me coço até sangrar, igual eu fazia antes. E eu creio que o cannabis vai ser um futuro para muita gente como eu, e muita gente até pior do que eu, que pode melhorar. E eu ainda tenho muito que melhorar. Eu não estou o melhor de mim mesmo ainda, mas eu vou melhorar. Eu acredito nisso. E todos os outros que deram um depoimento, ou ainda querem dar, ou outras pessoas que vão usar, eles vão ter a sua melhora muito mais além. Eles sempre vão poder. Nós, humanos, sempre podemos melhorar e evoluir.
Esse é o propósito. Obrigado a todos por me escutar e obrigado pela Cannabis. Obrigado por esse projeto maravilhoso. Gratidão. Obrigado, viu, pelo depoimento. Nós vamos agora passar para as considerações finais. Queria passar para a Flávia fazer as considerações finais dela. Por favor, Flávia. Pode só ligar. Oi. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Agradecer ao Enor pela oportunidade de ter me colocado lá à frente da APAF, junto com todo mundo que falou aqui também. Agradecer a Flor por estar ali dentro. Hoje está sentada aqui, inesperadamente, dividindo a mesa aqui com os amigos, que também, de certa maneira, estão ali com a gente, né? Falar especialmente para o Guilherme, para todo mundo do Guilherme, que eu sempre que eu os vejo, eu fico muito orgulhosa de vocês serem tão jovens e já estarem aí à frente de coisas tão grandes, né? Então, assim, obrigada pela oportunidade que vocês todos estão dando para a gente aqui enquanto associação, Flor da Vida, ou APAF. E boa noite a todos. Obrigada. Quero passar para o vereador do União Brasil, Marcelo Tide. O testemunho do Tiago Henrique, muito impactante. Parabéns pela tua coragem, teu posicionamento e que sirva de exemplo para outras pessoas. A Câmara hoje tem um público diferente, que são as crianças, que quero que, quem sabe, através do projeto Flor da Vida, saia um craque de futebol que venha representar um grande clube, porque Franca é um celeiro de craques. Nós temos jogadores que saiu de Franca, lá do Jardim Aeroporto, que hoje é uma das maiores promessas do Palmeiras. Tem o menino da Vila Europa que está no Atlético Paranaense, como tantos outros. Que vocês, crianças que estão aqui, sigam o exemplo dos professores e que vocês levem para vocês que esse dia é um marco e que aqui é o lugar que vocês têm que cobrar do vereador Tide, do vereador Gilson Plizaro, do nosso deputado Guilherme Cortes, que cada um de vocês volte para casa com muita saúde e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Quero passar para as considerações finais para o doutor Hamilton Neto Funchal, por favor, defensor público. Depois de ouvir esses depoimentos, a gente vê como que o direito está atrasado, como que os órgãos de saúde estão atrasados na regulamentação da matéria, como que os órgãos, as instâncias de persecução penal estão na direção errada. Então, continuamos lutando para mudar isso. Obrigado. Quero passar a palavra para o deputado Guilherme Cortes, para fazer as considerações finais e já fazer alguns encaminhamentos, por favor. Bom, pessoal, eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo que veio, que essa Câmara tinha que ser mais vezes frequentada pela população, pelas crianças, por quem está nessa luta aqui na nossa cidade. Ouvindo o doutor Antônio falar, ele disse que a história da Flor da Vida é uma história de enfrentamentos. E é verdade. E a gente que já está ao lado da Flor da Vida há muito tempo, sabe como que esses enfrentamentos, pelo básico, para que a Flor da Vida possa continuar trabalhando para salvar a vida das pessoas, esses enfrentamentos sempre aconteceram. Mas, Enor, apesar de tudo isso ter fortalecido vocês, eu não quero romantizar esses enfrentamentos.
porque eu acho que não precisava de uma associação como a Flor da Vida batalhar tanto, mas batalhar tanto para fazer só o seu trabalho. A gente não quer ser herói, a gente não quer nada do tipo, a gente quer garantir saúde para as pessoas, a gente quer garantir uma vida boa para as pessoas. Ninguém deveria precisar entrar na justiça, ninguém deveria precisar enfrentar tanta dificuldade para ter acesso a um medicamento. A Flor da Vida não devia precisar fazer tanto enfrentamento para continuar trabalhando. E por isso a gente está aqui hoje para falar menos enfrentamentos, que a gente daqui em diante possa se desgastar menos com bobagem, com quem acha que a vida das pessoas pode esperar, por quem quer colocar os seus próprios preconceitos na frente da saúde das pessoas, e mais apoio, mais direito, para que a Flor da Vida possa continuar fazendo seu trabalho. Pessoal, quero mais uma vez saudar todo mundo, e saudar principalmente as mães que estão aqui, as mães e os pais, mas as mães, porque desde que eu comecei a conhecer o pessoal da Flor da Vida e o pessoal da APAF, que vocês me falam que muitas vezes, quando uma criança tem deficiência, o pai é o primeiro que abandona. E essa sobrecarga recai 2 vezes sobre a mãe. E eu estava pensando, quantas vidas já foram perdidas por conta do preconceito com a cannabis? Primeiro, a vida das pessoas que no Brasil são assassinadas por conta de uma lógica de guerra às drogas que não leva a gente para lugar nenhum. Segundo lugar, a vida de pessoas que não têm acesso a um tratamento por conta do preconceito. Em terceiro lugar, a vida desses pais e dessas mães que tem que sair do trabalho, que tem que se desdobrar em 1000, que tem que fazer tripla, quarta jornada para uma coisa que deveria ser direito. A gente não quer romantizar nenhuma dessas histórias. A gente não quer que nenhuma dessas mães precise ser tratada como heroína, porque herói e heroína é coisa da ficção. A gente quer que ninguém precise se desdobrar em 1000 para uma coisa que devia ser direito. Então, gente, eu estava conversando com o vereador Gilson aqui sobre alguns encaminhamentos. Primeiro, que a gente já conquistou aqui no estado de São Paulo um projeto do deputado Caio França e de outros deputados que foi sancionado pelo governo de São Paulo para que a gente possa ter a distribuição de medicamentos à base da cannabis do SUS. O governo de São Paulo já sancionou, mas o governo de São Paulo ainda não está colocando isso em prática, porque a Secretaria de Saúde ainda está discutindo como que vai fazer. Agora, o que para eles é uma burocracia, para a gente são vidas de pessoas que precisam desse tratamento. Então a gente vai oficiar formalmente a Secretaria de Saúde para cobrar em que pé está essa regulamentação e para exigir que essa regulamentação seja concluída o mais breve possível. Porque não dá para deixar para a semana que vem, não dá para deixar para o mês que vem, não dá para deixar para o ano que vem, porque cada dia que a regulamentação não acontece é um direito que a população está deixando de ter. E a Câmara aqui de Franca já aprovou o título de utilidade pública municipal para a Flor da Vida. E eu quero parabenizar o Gilson, eu quero parabenizar o TID por terem dado esse reconhecimento, e hoje a Flor da Vida é oficialmente uma utilidade municipal da cidade de Franca. E eu estou me comprometendo aqui, que amanhã a gente vai chegar na Assembleia e a gente vai propor o título de utilidade pública estadual para a Flor da Vida, para que o trabalho que a Flor da Vida faz, e já é uma grande utilidade, uma grande referência aqui em Franca, seja reconhecido no estado inteiro e daqui a pouco vai ser reconhecido no país todo. Eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, mas como que a Flor da Vida consegue fazer tanta coisa? Eu falo, se fosse só o trabalho com a cannabis medicinal, já era muita coisa, já merecia todos os títulos.
Mas além do trabalho, tem todas as gratuidades. Além das gratuidades, tem o pão. Além do pão, tem o trabalho social, tem o trabalho do futebol. Então, a Flor da Vida é muito mais do que uma associação que mexe com a cannabis. A Flor da Vida é a maior e mais importante associação que a gente tem hoje, aqui na Cidade Franca, desenvolvendo esse trabalho. E para terminar, gente, essa noite aqui vai entrar para a nossa história e para a nossa memória. Mas eu gostaria muito que isso não fosse uma noite só. Eu queria que esse debate que a gente está fazendo aqui, e que pena que não veio ninguém da prefeitura, e que pena que só vieram 2 vereadores, muito importantes, que são aqueles que, como o Enor fala, a gente sabe que a gente pode contar. Mas que pena que de 15 só vieram 2. Que pena que o debate sobre a cannabis medicinal ainda é tão estigmatizada nessa cidade. Que pena que tem gente que não quer aprender com o exemplo da Flor da Vida. Então, pessoal, eu sonho com o dia em que a Flor da Vida vai estar na Câmara de Franca, não um dia, não numa audiência, mas todos os dias. Porque só quando a gente ocupar esse espaço aqui, quando a gente estiver discutindo lei aqui, a gente vai poder falar de fato que a cannabis medicinal é reconhecida, a gente vai poder de fato que todas as pessoas que precisam desse tratamento tenham esse tratamento atendido. Já passou da hora da Flor da Vida estar na Câmara de Franca. A política em Franca ia ser muito melhor, muito mais qualificada, muito mais avançada, se essa contribuição que a Flor da Vida já dá como projeto social tivesse aqui também. Isso ainda vai acontecer. Quando eu fui candidato a vereador, Gilson, para terminar, e você sabe que eu fui um dos mais votados, mas não me elegi. E eu vim para cá uma vez e eu falei o seguinte: vocês não podem nos deixar de fora desses espaços de decisão por mais muito tempo. 2 anos depois eu virei deputado estadual. E agora, eu acho muito importante a gente dizer que a gente não vai ficar de fora. Não vai discutir só como convidado pautas tão importantes por mais muito tempo. A gente vai ocupar todos esses espaços e vai ocupar aqui na Cidade de Franca. Obrigado, pessoal, e viva a Flor da Vida! Pessoal, antes de passar a palavra para o Enor, eu também queria fazer algumas considerações muito breves aqui, que já, por causa do adiantar da hora, já está quase 9h30. Eu espero que essa audiência pública, ela tenha conseguido um objetivo: derrubar barreiras, acabar com o preconceito. Existe um ditado popular que contra fatos não há argumento. Pelos relatos de pacientes, pelos relatos de pais de pacientes, pelo relato de profissionais que vivem o cotidiano dessas pessoas e sabe que o caminho não tem volta, que o caminho é esse. Melhorar a condição de vida de um paciente, eu acho que é o desejo de todo e qualquer profissional da área da saúde. E a cannabis medicinal nada mais faz que isso. É trazer tranquilidade, qualidade de vida para o paciente, né? Então nós só temos que elogiar. Aqui da nossa parte, da Câmara Municipal, da minha parte, do vereador Tid, e eu percebi que aqui na Câmara não teve lá essa questão tão do preconceito, que nós conseguimos aprovar a utilidade pública proposta pelo vereador Tid por unanimidade. Então, aos poucos, nós vamos galgando e vamos entrando na consciência das pessoas. Por isso que essa audiência pública está sendo transmitida para toda a cidade, porque era muito importante que a cidade tivesse conhecimento do muito que foi falado aqui, que muitas pessoas, às vezes, alimentam um preconceito sem saber o que acontece na realidade dentro de uma entidade como a Flor da Vida, que não se preocupa só com a questão da saúde,
mas também preocupa com a questão social das pessoas. Então, nós só temos que agradecer, Enor, esse trabalho, esse empenho, esse desempenho, aquilo que você abriu mão da sua vida pessoal para dedicar para todas essas crianças, para todos os seus pacientes, e continue assim. Eu tenho certeza que muitos frutos vão vir aí positivos, e viva a Flor da Vida. Um abraço. Quero passar a palavra agora para o nosso mestre aqui, o Enor, para ele poder encerrar a nossa audiência pública. Uou! Muito obrigado, pessoal. Pega o microfone, acho que fica melhor. Esse aqui. Ei. Boa. Pessoal, a Flor da Vida nasceu pensando em qualidade de vida para o filho da minha irmã. O Estado e as empresas naquele momento não tiveram nenhuma sensibilidade para ele. Ele precisava de um tratamento naquele momento, e se a gente não tivesse R$ 2.500 e mais R$ 15.000 por mês para frequentar as terapias, a gente não tinha outra solução. Então, o nosso estatuto da Flor da Vida, a nossa consciência, o nosso trabalho vai todo e especial para a qualidade de vida das pessoas que chegam até a gente. Vamos continuar desobedecendo essas leis injustas, vamos continuar nos organizando para que a gente dê uma resposta plausível para a sociedade. E eu vou chamar agora todo mundo para vir num coro comigo, porque agora hoje a Flor da Vida ocupou esse espaço e não vamos deixar mais. Então eu vou gritar aqui, maconha medicinal, e todo mundo vai gritar reparação social, que é isso que a gente prega aqui hoje. Vamos lá, todo mundo? Maconha medicinal! Maconha medicinal! Produto nacional! Reparação social! Muito obrigado a todos aí, valeu! Obrigado. Nossa audiência pública está encerrada, por favor.